notícia pra mim, tipo, não te mandei, né? Como se fosse, sei lá, comprei um carro. Mas não, ele trouxe o campeão, 16 vezes campeão mundial polonês, aqui pra Bauru. Pô, quem que faz isso? Quem consegue fazer isso? Posso começar contando essa história, então? Pode ser, acho ótimo, já porque eu fiquei muito interessado. Olha que coisa curiosa. Eu sou piloto de planador desde 1976. Claro que vocês não tinham nascido, ninguém tinha nascido ainda. Acho que nem o Joe Biden não tinha nascido ainda. Mas em 1976 eu tinha que fazer o tiro de guerra, olha só. E naquela época, você viu que falou em tiro de guerra, um tanque de guerra passou aí na frente. Né? Naquela época, a gente usava aquele cabelão comprido, inspirado pelos Beatles ainda, que tinham acabado de se separar, né? E eu não queria cortar o cabelo. Escuta só uma história como essa. Então eu não queria fazer o tiro de guerra, porque eu não queria raspar a cabeça. E aí, um dia, conversando com um amigo, ele falou, olha, se você tirar a sua carteira de piloto, de planador ou de avião, você fica dispensado do tiro de guerra. Você pega o seu brevet, que é o nome dessa carteira, né? Você alista, ao invés de se alistar no exército, se alista na aeronáutica e você entra diretamente como reservista da aeronáutica. Então eu fui fazer o curso de planador, falei com meu pai na época, eu dava aulas de inglês à noite no Instituto York, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, que é uma outra história boa também, e combinei com meu pai, ele me ajudou um pouco financeiramente e eu fiz o curso de planador com a única intenção de ficar livre do tiro de guerra. Só que aconteceu que quando você voa com 16 ou 17 anos, é muito diferente de quando você voa com a minha idade hoje, que eu não vou contar, eu já passei de 30 agora, né? Não parece. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas você não tem medo de ser piloto de planador? Eu falo, não tenho medo porque eu comecei a voar com 17 anos. Então com 17 anos, você tem tão pouco medo que é perigoso, né? A gente excede a velocidade no carro, na moto. É bom ter medo, mas a gente... Você acha que você é imortal, né? Exatamente. Tem um sentimento de imortalidade quando você é muito jovem. Ele é muito legal, porque graças a ele, por exemplo, que Mozart fez tudo o que fez até os 27 anos, mas ele é perigoso, porque hoje eu fico vendo as coisas que a gente fazia nessa idade. E aí eu comecei a voar de planador e me apaixonei. E aí eu lembro que quando terminou eu consegui meu certificado de reservista, fui dispensado do tiro de guerra, e eu falei pro meu pai se ele me arrumava um dinheiro para eu fazer um voo. Meu pai falou, você já acabou isso aí, acabou essa fase da sua vida, né? E aí foi aí que eu comecei a dar aula de inglês, arrumei, no terceiro ano de faculdade, eu arrumei o famoso, não sei se eu posso contar isso, mas eu arrumei um consultório marretinha, que a gente como estudante atendia nos consultórios de alguns conhecidos para poder faturar um trocado mesmo não tendo diploma, imagina só, né? Olha. E aí isso me fez voar de planadores, voei uma infinidade de planadores, fiz uma grande amizade com o Hendrich Kurt, que foi praticamente o fundador do nosso aeroclube aqui, e acabei virando presidente do Aeroclube de Bauru. Em 1991, por uma outra coincidência extremamente curiosa, eu fui presidente durante 4 anos do Aeroclube de Bauru. Mas só para contar a verdade, pra você ver como eu falei que eu era o Forrest Gump, assim, fala uma coisa eu começo a contar outra. Isso aí na linguagem do meu escritor favorito da língua portuguesa, que é o Eça de Queiroz, né, que não é brasileiro, mas é um dos que mais domina a nossa língua. Isso para mim se chama prolixidade. Quando você pergunta uma coisa, o cara vai falando outra, né? Mas eu estava voando com um grande amigo, Deco, né, que é o Sérgio Maffini daqui de Bauru. Hoje ele mora em Jundiaí. Ele é um comerciante de aeronaves. Ele trabalha no mercado mundial de aeronaves, compra aeronave aqui no Brasil, vende nos Estados Unidos, compra na Rússia, traz para a Alemanha. Mas ele é um fanático de planador e nós nos conhecemos aí, quando eu estava com meus 17 anos, nós fizemos amizade voando planador e temos amizade até hoje. São aquelas coisas ricas, né? E o Deco hoje está muito bem e tal, e ele comprou um planador, que é um Acos, um modelo alemão, que tem 2 lugares e tem um motor para você decolar. Então, os planadores em geral a gente vê aqui em Bauru, quem mora aqui, claro que nós estamos falando para o mundo hoje, né? Mas exatamente. Those who know what a glider is anywhere in the world might understand what I'm speaking about, né? Então, a legenda é excelente isso. Mas aquelas pessoas que conhecem um planador, em qualquer lugar do mundo, estão acostumadas a ver um avião com uma corda atrás, né? Que puxa um planador até uma certa altura e daí o planador fica voando.
E esses planadores mais modernos agora, eles são autodecoláveis, quer dizer, ele tem um motorzinho embutido na carroceria. Nenhum aviador pode falar que uma fuselagem se chama carroceria, né? E esse motor sai por um mecanismo e você consegue decolar e depois você guarda o motor e ele funciona como um planador puro. E esse meu amigo Deco comprou um planador e comprou uma área de terra aqui no aeroporto de Pederneiras, que acabou de ser asfaltada, a pista tal, tá numa evolução muito legal. E a gente de vez em quando ele vem para Bauru, eu vou até Pederneiras voar com ele no planador dele. E um dia nós estávamos fazendo um voo fantástico, fomos até a divisa com Minas Gerais, sabe? Saímos daqui, fomos na direção da Academia Militar de Pirassununga, e fomos até a divisa. Ele falou, pô, a gente acha que voa de planador, mas já imaginou o Sebastian Kawa? Sebastian Kawa é um médico polonês que ninguém consegue entender o que ele fez na carreira como piloto de competição, mas ele ganhou os campeonatos em todas as modalidades imagináveis, que na verdade nem são muito imagináveis para um leigo. Como é que é um campeonato de planador, né? Mas ele ganhou em todas essas modalidades, voando nas montanhas, na Cordilheira dos Andes, nos Alpes, no Himalaia, no deserto da Califórnia, em todas as condições climáticas que permitem que o ar suba, porque o planador ele voa porque o ar quente sobe e a gente acaba flutuando junto com esse ar. E aí eu falei pro Deco, olha, você sabe que eu sou seguidor do Kawa, do Sebastian Kawa, no Facebook. Isso não significa que eu conheço ele, né? Porque ele tem 1,5 milhão de seguidores. Mas eu vou tentar mandar uma mensagem para ele. Quem sabe ele não venha para Bauru, a gente programa. Esses caras em geral, eles vivem um pouco disso também, porque o voo à vela não é um esporte como o futebol, como o tênis, onde você tem realmente prêmios milionários, né? Eu falei, vamos convidar o Kawa para fazer uma clínica com a gente aqui em Bauru. Vamos tentar um contato com ele, vamos ver se ele responde. Eu mandei uma mensagem, passou 15 dias. Sabe quando você olha lá e vê que a pessoa leu, né? Eu não sei como é que vocês tecnicamente chamam isso. É isso mesmo, a notificação aqui, você viu que visualizou. Notificação de visualização, de leitura. Mandei, depois de 10 dias, vi de novo que ele visualizou e nada. Eu falei, esse cara não vai me responder. Aí eu tive uma ideia. Em 2019, eu, nas minhas atividades não aeronáuticas, eu fui dar uma conferência sobre implantes dentários em Varsóvia, na Polônia. E durante essa conferência eu conheci um bocado de gente e uma professora da faculdade de Varsóvia ficou encarregada de me ciceronear, inclusive conseguiu um guia turístico para me fazer um passeio durante um dia em Varsóvia. Quando eu voltei para o Brasil, ela me mandou algumas mensagens pelo Facebook, professor, tem algum material da sua aula que eu pudesse usar? Você não consegue me ceder alguma coisa? Então a gente estabeleceu um contato pelo Facebook. Eu lembrei dela. Falei, será que ela, como polonesa, não conseguiria eventualmente ter um acesso? Porque eu estou percebendo que ele não me responde, né? Aí eu mandei uma mensagem explicando quem ele era e passei o contato do Facebook dele. Desculpe. Aí ela falou assim, olhando no Facebook, falou, pô, esse cara trabalha num hospital, ele é médico, né? Que a minha irmã também trabalha nesse mesmo hospital. Vou tentar falar com ela. Aí, em função de ter sido um contato através de alguém de lá, essa pessoa deu uma referência, não, os caras são super sérios, são bacanas, porque talvez ele tenha um pouco, eu percebi depois que eu conversei com ele aqui no Brasil, um pouco de receio de um monte de convite do Marrocos. O que deve ter de fã atrás dele, querendo, tipo, vem pra cá só pra Como é que você vai atração. saber, né, se você vai cair numa roubada, vai pra um lugar desse, os caras não te pagam nem a passagem. Aí, essa moça, a Olga, me mandou uma mensagem, olha, ele me autorizou a te dar o contato WhatsApp dele, que nem é uma coisa muito comum no mundo inteiro. O WhatsApp aqui no Brasil é extremamente comum, mas, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas não usam tanto o WhatsApp. Bem pouco. Message, né? Aí eu passei o WhatsApp para ele, ele pegou e me ligou. Me ligou pelo WhatsApp. E falou, não, como é que você quer fazer tal? Como é que é a condição climática? Eu nunca tive no Brasil, Nossa, já tive eu ia amar. várias vezes na Argentina, no Chile, voando na Cordilheira. Aí nós montamos um esquema em outubro do ano passado
Fechamos, convidamos, inclusive ontem o vice-presidente executivo da Embraer esteve aqui voando com ele, sabe? Na verdade está acontecendo tanta coisa que nós estamos esquecendo de fazer o que vocês fazem profissionalmente. Usar um pouco a mídia social e mostrar. Nossa, isso é animal. Isso, né? Isso é animal. Eu vou fazer eu vou fazer um corte só sobre isso, inclusive. Aí ele veio para cá e a gente combinou um esquema com ele que a gente monta um brunch, né, com um café da manhã reforçado. E ele vem, ele está num hotelzinho em Pederneiras que a gente achou um hotel muito bonitinho, né? Que tem lá perto de Pederneiras, meio hotel fazenda assim, ele adorou. E todo dia ele vem para a pista lá em Pederneiras, por volta de umas 9 horas, faz uma conferência sobre técnica de voo, explica como é que chama aquele monte de papel num bloco, assim, até a André que me prestou, esqueci o nome daquilo. Planner? É, mais ou menos isso aí. E depois projeta algumas imagens também, alguns slides sobre meteorologia. Ele é extremamente ligado a sites de meteorologia pagos, mas super avançados, assim, que dão uma noção bem detalhada. E cada dia, nesse mesmo planador do Deco que eu te expliquei para vocês que decola, ele faz um voo com uma pessoa. Então nós montamos uma grade, tá vindo gente do Brasil inteiro, cada dia alguém voa com ele. E a nossa maior sorte foi que vocês estavam aqui no Brasil em janeiro, né? Choveu o mês inteirinho e eu ficava pensando, já pensou quando esse cara chegasse e continuar chovendo? É verdade, Nossa, choveu muito. foi muita chuva. Né? E esse esporte tem essa limitação, se choveu acabou, você não voa, né? E por sorte, hoje nós estamos praticamente no 9º ou 10º dia da estadia dele aqui, todos os dias deu voo, e a previsão é que até sábado, que é o dia que ele vai embora, vai dar voo. Nossa, então isso está sendo um marco na história do voo à vela brasileiro. Porque nós estamos trazendo uma pessoa que é praticamente imbatível, praticamente um cara... O contato com ele mostrou um indivíduo finíssimo, elegante, culto, educado, entendeu? E que tem uma noção de voo e de técnica meteorológica muito acima do normal, sabe? Então essa foi uma das nossas últimas experiências. Eu fiz um voo com ele a semana passada, maravilhoso. A gente saiu de Pederneiras, viramos de volta lá em Jaboticabal, né? Com um dia meio fraco, com as nuvens baixas, mas ele vai, sabe, passeando assim com a maior calma. E depois, no domingo, eu fiz um voo com o atual campeão brasileiro, que é o Cláudio Schmidt de Rio Claro, num planador idêntico. Nós saímos junto com o Cava, viramos lá em Avaré, espetacular, assim, do lado da represa. De Avaré nós fomos para Ourinhos, de Ourinhos nós fomos para Lins e de Lins voltamos para Bauru. Só que nós nos perdemos do Cava lá em Avaré. Não vimos, mas a gente estava tentando voar grudado nele para ver se a gente aprende como é que ele voa. Aí o voo foi super difícil, pegamos chuva em Avaré, pegamos chuva em Ourinhos, conseguimos chegar em Lins. Quando nós chegamos em Lins estava tudo esfriando, assim, as nuvens vão desmanchando no final do dia. Falamos, nós não vamos conseguir chegar de volta em Pederneiras, mas fomos pegando um soprinho em cima de um terreno arado. Chegamos em Pederneiras pensando assim, jamais o Cava conseguiu chegar aqui. Ele estava na piscina comendo churrasco. Tinha chegado 20 minutos antes de nós.